aquele 1% vagabundo na renda fixa. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero falar com uma coisa muito interessante com vocês. É aquele 1% que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, que nos últimos anos era super simples de ganhar e hoje não é tão fácil assim. E a ideia desse vídeo é tentar trazer para você o porquê que isso é difícil, o quanto de risco mais você tem que tomar para chegar nesse 1% e por que você deveria sim pensar se realmente esse 1% é o teu parâmetro ideal para fazer investimentos. Bom, antes de a gente continuar, deixa eu falar o seguinte, se você é novo aqui, aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente sempre fala sobre planejamento, investimentos e finanças. Então se inscreve aqui e claro, se você gostar desse vídeo, aproveita para curtir ele. Bom, vamos entrar no assunto de hoje, que é basicamente aí aquele investimento em renda fixa que gerava 1% ao mês de forma simples e segura, fácil como qualquer outro tipo de investimento que o brasileiro está acostumado a fazer. Não sei se vocês sabem, mas hoje mais de 60% dos investimentos no Brasil estão na poupança. E muita gente se acostumou a sair da poupança e logo que saía tendo rendimento na renda fixa, em CDB, LCI, LCA, em títulos que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito e mesmo assim tem um rendimento de 1% ao mês com tranquilidade, tendo uma boa garantia, que é a garantia de R$250 mil do Fundo Garantidor de Crédito. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente está com um nível de juros hoje no Brasil muito mais baixo. Nós temos aí um juro chegando em 6,5% e que talvez na próxima reunião do Copom pode chegar a 6,25%. Se a gente for para pensar, a gente está com menos da metade do que a gente tinha aí de taxa de juros, né, taxa básica de juros do país, a Selic, do que a gente tinha aí nos últimos 2 ou 3 anos, que estava na casa de 14,25%. Agora, quando a gente para pensar nisso, se os juros como um todo caiu, e você tem hoje os juros na casa de 6,5%, significa que dificilmente, de uma forma segura, você vai poder investir e ter aquele 1% ao mês novamente. Ele é possível de ter? Sim, é. Mas, claro, sempre tomando mais risco. Não tem uma relação tão fiel quanto risco e retorno. Se você quiser continuar tendo aquele 1% de retorno, como você tinha alguns anos atrás, você vai hoje precisar tomar mais risco. Isso não tem como mudar. Então, o ponto principal é, mesmo que você faça investimentos em renda fixa e que te gerem 1% ou muito próximo disso, talvez investindo em títulos de crédito privado, empresas que possuam um pouco mais de risco, que pagam lá IPCA mais alguma coisa, ou CDI mais, dificilmente você vai estar sempre garantido como tinha antigamente CDBs, LCIs, LCAs, títulos garantidos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito e ter aquele rendimento vagabundo, ou brincando com a música aí, aquele 1% de rendimento. Então, bom, esse é o ponto principal. Hoje é possível investindo em renda fixa, não digo 1%, mas alguma coisa muito próximo disso, sim, dá para chegar, mas você vai estar investindo em títulos de crédito privado e assim você vai conseguir ter um rendimento um pouco mais próximo desse 1%. Agora, se você realmente bota como parâmetro esse 1% ao mês, então o ponto principal que você tem é que você precisa tomar mais risco nos seus investimentos. E isso não precisa ser 100% da sua carteira, ou seja, você pode pegar um pedaço dela, ter um pouco mais de risco e o restante manter os investimentos em renda fixa tradicionais que você fazia. Então vou dar um exemplo aqui bem simples, que você pega, por exemplo, 60% dos seus investimentos estão ali em fundos de renda fixa, em títulos de renda fixa, que paguem ali 100, 110, 115% do CDI. E a outra parte, os outros 40%, você vai fazer fundos de investimento ou aplicações em bolsa de valores que vão tentar gerar, e olha bem o que eu estou falando, tentar gerar um rendimento superior e no montante geral da sua carteira você consegue chegar nesse 1%. As melhores formas para você fazer isso hoje, atualmente,
é investir através de fundos multimercados e um percentual pequeno de exposição, se você tiver o perfil adequado para isso, em ações. Eu aconselho para quem está começando nesse mercado, ou seja, começando a ter um pouco mais de risco na tua carteira, que investir através de fundos de investimento é mais simples e mais adequado, porque você vai ter uma gestão profissional, você vai ter alguém por trás de você te auxiliando e fazendo aí as alocações necessárias para tentar trazer os teus investimentos para um nível melhor. Eu já falei aqui nesse canal por várias e várias vezes como você faz para escolher fundos imobiliários, fundos multimercados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo exatamente esses links para você ver os outros vídeos que eu já falei de como escolher fundos multimercados, como escolher fundos imobiliários, se vale a pena mais investir em ações ou fundos de ações. Mas a ideia principal é o seguinte: se você realmente quer manter essa rentabilidade de 1%, você precisa hoje tomar mais risco. O outro ponto que eu quero te falar é o seguinte: se você está realmente pensando nesse 1%, eu quero te colocar um pouco aí a pensar sobre esse assunto. Por quê? Quando a gente fala desse 1% ao mês, muita gente acha que só porque eu vou estar investindo em fundos multimercados, em fundos de ações, eu vou ter esse 1%. Isso não significa que seja verdade. Você vai tentar alcançar esse 1%. Agora, a grande situação imagina o seguinte: se você investir ali pagando retornos ali em CDBs, LCIs, LCAs, que te davam um retorno de 100 a 115 do CDI, se você estiver fazendo bons investimentos, e aí agora você está tendo um rendimento na casa aí de 0,5% com esse tipo de investimento. Se você vai voltar para aquele 1%, você está dobrando o seu risco do que você está acostumado a fazer. E esse é o ponto que eu quero te colocar para pensar. Será que você está acostumado a investir com esse nível de risco? Então, o mais adequado para você, se você não está acostumado, não faça o investimento todo de uma vez, não migre sua carteira toda aí, ou a grande parte dela de uma única vez. O que eu te aconselho a fazer ao longo de alguns meses, ir buscando investimentos que tenham um pouco mais de risco e que você possa, aos poucos, se acostumar o que é um fundo de investimento com mais risco, o que é investir em ações. E assim, conforme você vai entendendo mais esse risco, entendendo um pouco mais de como funciona a oscilação desses investimentos, porque eles oscilam sim, inclusive existe a possibilidade de você ter rendimento negativo na carteira como um todo. Então, presta atenção nisso e vai fazendo isso de forma gradativa, para você se acostumar com o nível de risco. Eu sempre falo para os meus clientes e vou falar aqui para vocês também: não dá para você sair da renda fixa, que é basicamente engatinhar no mundo dos investimentos e querer correr dentro do mercado financeiro, se investindo em ações, em mercado exterior, em fundos multimercados. Você sabe, como todo mundo sabe, é natural do ser humano isso. A gente aprende primeiro a engatinhar, depois a dar pequenos passos, a passos um pouco mais largos, para depois aprender a correr. Então aprende muito bem isso. Se você realmente quiser fazer as coisas do jeito certo, faça devagar e de forma constante e aprenda a descobrir qual o seu nível, qual que é a sua tolerância de risco. Porque a minha pode ser diferente da sua, que é diferente de outros colegas teus e meus, mas conforme você vai aprendendo, conforme a sua educação financeira vai aumentando, você vai se acostumando com o nível de risco e entendendo mais como cada investimento funciona. Fica mais fácil para você entender: poxa, será que esse investimento que hoje tive uma performance negativa, ele vai ter uma performance negativa a ponto de estragar o meu patrimônio? Ou será que é só momentâneo e aí eu acabo tendo rendimentos melhores no médio e longo prazo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês querem ter esse rendimento de 1% ao mês, presta bastante atenção nisso, faça as coisas com calma e aprenda o nível de risco adequado para você. Bom, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, aproveita para se inscrever aqui no canal se ainda não se inscreveu e curtir esse vídeo, e claro, aproveita para compartilhar ele para mais pessoas que possam se interessar por esse tema. Bom, eu fico por aqui, como vocês já sabem, um grande abraço e até o próximo vídeo.